Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta sexta-feira, começa agora. O governo diz que o rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela agência Standard & Poor's é um alerta e reforça a luta para a aprovação da reforma da Previdência. Produtos naturais, comida saudável, essa filosofia de vida ganha cada vez mais adeptos no país e faz surgir novos produtos e negócios voltados para esse público. A auditoria da Controladoria Geral da União mostra que estudantes do FIES pagam mais pelas mensalidades. Com isso, o governo gasta mais e os universitários de menor renda que dependem do financiamento saem prejudicados. Filas para tomar a vacina contra a febre amarela chegam a 4 horas em São Paulo. Em cidades do interior mais afetadas pela doença, postos de vacinação abrem durante a madrugada para atender quem não pode comparecer de dia. Mais uma de Donald Trump. O jornal The Washington Post diz que o presidente usou um palavrão para se referir a imigrantes latinos e africanos. Trump assumiu ter usado palavras duras, mas negou ter usado o palavrão. E no Cine Esporte de hoje, a saga da tenista número 1 do mundo, que há 45 anos desafiou o machismo dominante e conquistou a igualdade para homens e mulheres nesse esporte. Praticar atividade física, comer alimentos naturais e consumir produtos ecologicamente corretos. Hábitos saudáveis que estão cada vez mais na moda. Para atender essa tendência, novos negócios estão começando a ganhar mercado no Brasil e a fornada promete. Essa padaria aberta há pouco mais de 2 meses em São Paulo é a concretização do trabalho de mais de 4 anos dos sócios Lucas e Tiago, que está com a mão na massa lá na cozinha. Sucos, chás, geleias e queijos artesanais acompanham a produção de pães com fermentação natural. É um pão que você come e ele não pesa, porque o processo de fermentação é um processo lento, ele leva de 20 a 30 horas cada pão para ficar pronto. Então, esse processo de fermentação do próprio pão, ele ajuda na hora que você come, o resultado no organismo é outro, é muito diferente de um pão fermentado de uma maneira tradicional. A procura por negócios com uma proposta de alimentação mais natural e saudável tem aumentado muito nos últimos anos. O Brasil ocupa hoje o posto de 4º maior mercado do mundo. E para atender essa clientela, é preciso ser bem cauteloso. O consumidor deste mercado saudável, ele conhece o que ele está consumindo. Ele gosta de ler sobre o assunto, ele gosta de se informar, ele gosta de saber de tendências. Então, não adianta entrar e fazer algumas atividades pingadas, como vou fazer só uma massagem, só um integral. Não, ele tem que saber todo um conceito de saudável para conseguir atrair e agradar esse cliente. Os preços dos produtos desse mercado ainda são altos, mas tendem a cair, já que está em expansão. O consumo saudável vai além dos alimentos. Quem já é consumidor desse mercado, que gasta muito, é um público que já gasta bem mais com isso, ele busca toda uma filosofia de vida, não só algum item isolado de consumo. Gabriela e a pequena Maria Eduarda são adeptas desse estilo de vida. Em casa a gente costuma buscar produtos orgânicos, de uma procedência que a gente conheça. A escola dela também, a alimentação é toda orgânica, então a gente tem essa preocupação em casa sim. O Carnaval de Rua em São Paulo, mesmo com algumas baixas, está se organizando para a folia e já tem até a programação com Esquenta agora em janeiro. O repórter Eduardo Campos tem os detalhes para a gente. Oi, Eduardo, boa tarde. Tudo bem, Ana? Boa tarde para todos. Pois é, o pessoal aqui do Acadêmicos do Baixo Augusta é um dos blocos mais queridos aqui da capital paulista, é quem abre essa agenda pré-carnaval em São Paulo. Quem está aqui ao meu lado é o Alexandre Youssef, que é o diretor da associação. Alexandre, muito boa tarde para você. Como que funciona a programação a partir de hoje? Boa tarde. O Festival de Pré-Carnaval do Baixo Augusta, ele é uma expressão de todas as forças carnavalescas da cidade. Por exemplo, hoje nós temos a Unidos do Swing, que é uma fanfarra, amanhã nós temos uma festa pardieiro e domingo nós temos a tradicional roda de samba do Baixo Augusta. Então, são várias expressões, oficinas, cursos, palestras e muitos shows e eventos desse tipo. O Carnaval de Rua volta com força total agora nesse ano. Volta com força total não, já está consolidado como uma das coisas mais importantes da cultura paulistana e no dia 4 de fevereiro o Baixo Augusta vai fazer o maior desfile que a cidade já viu com o tema É proibido proibir, contra o conservadorismo e o proibicionismo. Muito bem, obrigado Alexandre pelas suas informações. Só lembrando que a Casa do Baixo Augusta fica aqui bem na esquina da Rua da Consolação com a Rego Freitas. Quem quiser mais informações de toda a programação, aparece aí no seu vídeo, é baixoaugusta.org.br, Ana. Tá certo, Eduardo, obrigada.
E agora a gente fala da febre amarela. A primeira campanha contra a doença no Brasil foi em 1691. Agora, em 2018, a febre amarela continua a desafiar as autoridades de saúde. No dia 3 de fevereiro, começa a vacinação com dose fracionada em 52 municípios de São Paulo. A procura pela imunização tem crescido no estado. Na capital, as filas chegam a 4 horas. No interior, tem posto aberto de madrugada para conseguir atender a população. O aviso na entrada alerta. Vacinação das 4 da tarde às 7 da manhã. E não faltaram pessoas procurando a vacina contra a febre amarela em Atibaia, interior de São Paulo. É preocupante, né? Não é só em Atibaia região, Atibaia, Bragança, Mariporã. A gente ficou com medo, né, de dar uma coisa mais grave. A vacinação foi estendida ao longo da madrugada para atender aquelas pessoas que trabalham em horário comercial ou em outros municípios. Só nessa unidade, até a 1h da manhã, mais de 1.500 pessoas foram imunizadas. Eu fiquei bem preocupado. Agora? Tranquilo. Tinha uma fila enorme, então... esse horário, melhor. João só conseguiu ser vacinado na 4ª visita ao posto de saúde. Muita fila. Tinha mais, acho que umas 200 pessoas por vez, aí não dava. Minha esposa, ela me apertou bastante para tomar, porque tá acontecendo uns problemas de alguns óbitos, né, na região. E a gente fica preocupado, né, porque a gente tá na área de risco, né. A procura cresceu depois da confirmação de 2 mortes causadas pela doença na cidade. Segundo a Secretaria de Saúde, de fevereiro a dezembro de 2017, 74 macacos foram encontrados mortos. 37 já tiveram diagnóstico positivo de febre amarela. Neste outro posto, no centro, a fila já era grande quando amanheceu. Atibaia fica a 60 quilômetros de São Paulo e tem 139 mil habitantes. 10 mil foram vacinados ontem, apesar da campanha ter começado em abril do ano passado. De acordo com a secretária de Saúde, quem não consegue ir a um posto de vacinação deve receber a dose em casa. Até ontem nós tivemos 109 mil pessoas vacinadas aqui em Atibaia. E isso dá uma cobertura em torno de 80%. A nossa meta é vacinar 100% da nossa população. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, de janeiro do ano passado até agora, foram registrados 29 casos de febre amarela silvestre no estado. Deste total, 13 pessoas morreram. Em todo o ano de 2017, 7 milhões de paulistas foram vacinados contra a doença. Este ano de eleição será um momento decisivo para a renovação política do país. E, ao contrário da maioria decepcionada com a política, os jovens se mobilizam cada vez mais. Em frente ao computador, a Mari não está passando tempo numa rede social. Está fazendo política. Ela coordena o Livres, um movimento que já tem mais de 150 mil seguidores no Facebook. Mais da metade do Livres é formada por jovens entre 18 e 24 anos. E a Mari diz que o interesse cresce a cada dia. Eu entendo que a política não é fácil de transformar. Existem pessoas ali que elas não vão largar o osso tão fácil. Mas que a gente tem, além da política, diversos caminhos de atuar no sentido de construir um país melhor. Assim como a Mari, dezenas de outros movimentos liderados por jovens seguem a mesma direção. E é na internet que esse público ganha cada vez mais força. Nesse momento, eu decidi me envolver com a política exatamente para proporcionar que o nosso país tenha, dentro do primeiro setor, pessoas que realmente são comprometidas com o Brasil. E idade parece não ser um obstáculo para quem quer mudar o país. Eu vejo a política como o maior instrumento de transformação da nossa realidade. E eu acredito que cada jovem pode se engajar com a política. Um dos motivos para os jovens se interessarem cada vez mais pelo assunto é a vontade de mudar o jeito convencional de fazer política. Quase 22 milhões de brasileiros são jovens, entre 16 e 24 anos, que representam 15% do eleitorado brasileiro, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Para este sociólogo, essa nova geração tenta buscar as mudanças, deixando o governo em segundo plano, e fazem da tecnologia o novo aliado para a transformação. Há novas formas de articulação em curso. Elas ainda não mostraram a sua verdadeira face, mas há uma energia latente na sociedade brasileira por parte dessa juventude. E é essa energia que vai ditar os rumos da nova política.
IDEC, Instituto Ethos e mais de 30 outras entidades assinam um manifesto pedindo ética nas redes sociais pelos partidos nas eleições deste ano. A repórter Lilian Coelho explica os detalhes para a gente. Oi, Lilian, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. A Carta Manifesto Não Vale Tudo tem o aval de mais de 30 instituições, também de movimentos da sociedade civil, e pede justamente isso, cuidado na hora de compartilhar fake news, aquelas notícias falsas que a gente recebe às vezes pelo celular, por grupos de mensagens, pelas redes sociais. E em ano eleitoral, o cuidado deve ser redobrado. E é isso que o manifesto pede também. Cuidado por parte dos políticos e também dos partidos na hora de disseminar esse tipo de informação. Sobre esse assunto, eu converso com a Mariana, que é colaboradora do Instituto Update. Mariana, explica pra gente essa proposta. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a proposta ela vem do encontro de uma construção com 30 organizações da sociedade civil que está propondo a gente repensar o nosso uso da internet, principalmente em ano eleitoral. Como a gente viu em 2015 na eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o uso indevido de fake news, muitas notícias falsas sendo compartilhadas por robôs que são robôs não humanos, né? São dispositivos não humanos que proliferam notícias falsas pela internet para fazer o ódio das eleições. E a gente tem como distinguir? A gente que está na rede social tem como distinguir? Tem sim. Primeira coisa é não compartilhar notícias falsas. Sempre que houver notícias que você acha que não são verdadeiras e que mostram que é uma disputa eleitoral, procurar as fontes, buscar as fontes verdadeiras antes de compartilhar qualquer notícia. Ok, muito obrigada. Então, olha, você que está em casa, é responsabilidade sua não fazer esse tipo de compartilhamento sem antes checar. Para mais informações, é só acessar o site nãovaletudo.com.br. É com você, Ana. Perfeito, Lilian. Responsabilidade de todos nós não compartilhar notícias que a gente não tem certeza se são verdadeiras. Muito bem. A auditoria da CGU, Controladoria Geral da União, constata que estudantes com FIES pagam mais caro pelas mensalidades nas universidades. Os auditores compararam valores de sites que são intermediários das faculdades e que dão descontos e verificaram que, em 97% dos casos analisados, os alunos do FIES pagavam, em média, 20% a mais do que os outros estudantes não inscritos no financiamento. Foram quase 28 mil contratos analisados. A conclusão é que o governo paga mais do que deveria, um total de 73 milhões e 500 mil reais. Os estudantes que fazem empréstimo também são prejudicados. Há casos em que alunos do FIES pagam o dobro, como em um curso de odontologia em Sete Lagoas, Minas Gerais, onde a diferença chega a mais de 5 mil reais. Outra descoberta da auditoria é que as faculdades sem intermediários davam desconto para alunos, menos para estudantes do FIES. A CGU pediu que o MEC crie uma fiscalização para garantir que os descontos que estão sendo dados para outros alunos também sejam concedidos aos inscritos do FIES. O Ministério da Educação diz que as instituições que descumprem as regras podem ser punidas com a exclusão do programa e multa. Uma notícia para o Brasil: a nota de crédito do país foi rebaixada. De BB para BB-. Esta é a nova nota dada pela agência de classificação de riscos Standard & Poor's. Na prática, este rebaixamento torna mais caros os financiamentos externos para empresas brasileiras. A explicação para a piora da nota é o atraso no avanço das reformas, o desequilíbrio fiscal e a incerteza política. A divulgação foi antecipada para não coincidir com as eleições. Em nota, o Ministério da Fazenda disse que o governo reforça seu compromisso em aprovar medidas como a reforma da Previdência e conta com o apoio do Congresso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumiu hoje no Twitter que usou palavras duras em um encontro sobre a questão migratória, porém negou ter empregado um palavrão. De acordo com o jornal The Washington Post, duas fontes que participaram da reunião confirmaram que Trump usou um palavrão para se referir aos imigrantes de países da América Central e da África.
Trump teria chamado os imigrantes de países como El Salvador, Haiti e de vários países africanos como cidadãos de buracos de merda e sugeriu que preferia receber nos Estados Unidos imigrantes da Noruega. A declaração teria sido dada durante uma reunião com legisladores na Casa Branca e foi confirmada por outros jornais e fontes que participaram do encontro. A reação de Trump aconteceu quando 2 senadores propuseram um projeto de lei migratório que concederia vistos a alguns cidadãos que foram retirados de programas de proteção norte-americanos. Outro jornal, Los Angeles Times, completou que antes da declaração, Trump já reclamava, perguntando por que deveria receber haitianos e por que iriam querer toda essa gente da África lá nos Estados Unidos. Procurado, o porta-voz da Casa Branca não negou as declarações. No esporte, a Copa São Paulo de Futebol Júnior chegou à segunda fase. Agora perdeu, tá fora. Vamos aos gols. O Santos enfrentou o Mirassol e ficou em 1-1 no tempo normal. O Alisson Madalena fez pelo Peixe. Lucas empatou. A disputa foi para os pênaltis. Renan Pastre errou a primeira cobrança pelo Mirassol e o Santos levou a classificação por 5-4. O Internacional de Porto Alegre também conseguiu a vaga contra o 15 de Jaú nos pênaltis. 1-1 no tempo normal, com gols de Brenner pelo Inter e Gustavo. 4-3 nos pênaltis. Pênaltis também para o Cruzeiro superar o Rio Branco. Mesma coisa, 1-1 no tempo normal, Vitinho fez e Thiago Júnior deixou tudo igual. E nos pênaltis, 3-1. O São Paulo despachou a Chapecoense no tempo normal. Toró marcou os 2 gols do jogo. E o Botafogo foi eliminado pelo Desportivo Brasil por 2-0. Gols de Arthur e Wesley. Numa época em que se discute a equiparação dos salários entre homens e mulheres, a dica do Cine Esporte de hoje é o filme Guerra dos Sexos. Hello? Eureka, Billie Jean! A história se passa no início da década de 70. Male chauvinist pig versus... Tom, it's on. E fala sobre Billie Jean King, a tenista número 1 do mundo que decide enfrentar o machismo. Como podem oferecer um prêmio 8 vezes menor do que o oferecido aos homens, se o público à época era exatamente o mesmo para ver masculino e feminino? Em meio à luta pelos direitos minimamente justos, Bobby Riggs, campeão aposentado e que nunca fez questão de esconder seu machismo, desafia a campeã número 1 do mundo para um dos maiores embates da história do tênis profissional. Homem contra mulher, baseado em fatos reais. Outro fato curioso foi que nessa época começaram a surgir os uniformes coloridos, além das rebatidas de esquerda. Nenhuma delas era como hoje, com força, na pancada, e sim com jeito e com muito efeito, 45 anos atrás. The Battle of the Sexes. Veja a seguir, perda do emprego formal leva 500 mil de brasileiros a vender comida nas ruas. Em São Paulo e outras cidades, barraquinhas nas calçadas oferecem de café da manhã a doces e outros alimentos. E ainda, a Defesa Civil de Santa Catarina diz que 20 cidades do estado sofreram estragos com a chuva desta semana. A gente volta em instantes. Estamos de volta com a notícia de que foram divulgadas imagens das medalhas que serão dadas aos atletas vencedores dos Jogos Olímpicos de Inverno da Coreia do Sul, mês que vem. As medalhas de ouro, prata e bronze foram reveladas durante uma cerimônia em Seul. Os traços foram inspirados no alfabeto conhecido como Hangul. A medalha paralímpica é bem semelhante, mas com escrita em braille. Os Jogos Olímpicos de Pyeongchang serão os primeiros de inverno a serem disputados fora do Japão, em toda a Ásia, e refletem a influência da região no esporte mundial, já que a Olimpíada de Verão de 2020 será em Tóquio. Essa Olimpíada também acontece 30 anos depois de Seul sediar os Jogos de Verão de 1988. A Olimpíada de Pyeongchang começa no dia 9 de fevereiro e as Paralimpíadas, 9 de março. O aumento da expectativa de vida leva muitas pessoas a buscar terapias caras que prometem o anti-envelhecimento. Polêmicas, elas apresentam riscos à saúde. Especialistas aconselham a adoção de práticas saudáveis e naturais para acompanhar o avanço da idade.
Esta empresária faz questão de dizer a idade que tem, 62 anos bem vividos. Assume os cabelos brancos e as rugas. Acredita que para estar bem com o espelho basta uma maquiagem leve e um sorriso no rosto. Você tem que aprender a envelhecer, se mostrar como você é, porque envelhecer não significa, assim, na minha opinião, descrédito nenhum, muito pelo contrário. De acordo com o IBGE, hoje o Brasil tem 26 milhões de idosos. Somente nos últimos 10 anos, este número aumentou em 8 milhões e meio. Em 2027, serão 38 milhões de pessoas com mais de 60 anos no país. Em menos de 10 anos, o Brasil será o 6º país em número de idosos. Diante desse cenário, é preciso repensar a visão sobre o envelhecimento e também as exigências de uma aparência cada vez mais jovem para quem já passou dos 60 anos. A revista americana Allure, por exemplo, decidiu abolir o termo anti-idade quando se refere a produtos ou procedimentos voltados ao rejuvenescimento e estampou na capa a atriz britânica Helen Mirren, de 72 anos. O objetivo é fazer com que as leitoras mudem a forma de encarar o passar dos anos. A chamada medicina anti-envelhecimento, que utiliza hormônios e vitaminas com a promessa de retardar as marcas do tempo, gera polêmica. Os defensores alegam que esta reposição é necessária para manter o bom funcionamento do organismo. Você poder atingir um envelhecimento ativo, um envelhecimento onde você faça parte dessa sociedade, você precisa o conceito da harmonia hormonal. Nós envelhecemos porque nossos hormônios caem. No Brasil, essas práticas são proibidas pelo Conselho Federal de Medicina, sob a alegação de que podem trazer riscos à saúde. O excesso dessas substâncias no nosso organismo, eles a longo prazo trazem malefícios, sim. Para o geriatra, bonito é sentir-se bem, e isso significa saúde acima da estética. E não existe fórmula mágica. Para ter um envelhecimento saudável, a receita é aliar uma rotina de exercícios com bons hábitos alimentares. Então, uma boa ingesta de verduras, legumes e frutas, né? Em relação às carnes, evitar o consumo excessivo de carne vermelha faz com que a gente consiga envelhecer melhor e chegar facilmente aí aos 100 anos e passados 100 anos. Na economia, pelo menos 500 mil brasileiros estão vendendo comida na rua. A maioria optou por esse tipo de negócio após perder o emprego formal. A mistura indigesta de crise com contas a pagar fez com que milhares de brasileiros investissem em uma receita bastante conhecida: vender comida na rua. De 2016 para 2017, o número de pessoas que trabalham com comércio alimentício de rua dobrou, saltando de 254 para 501 mil, de acordo com o levantamento do IBGE. Esse aumento explica, entre outras coisas, a queda na taxa de desemprego no país. A repetição desse enredo é o principal motivo do avanço dos camelôs de comida, que somam 11% das novas vagas de empregos informais geradas no trimestre encerrado em outubro de 2017. A gente vê na prática, o dia a dia, a gente vê que tem bastante. Vanessa é uma delas. Professora de educação física, se lançou em alguns ramos diferentes, mas hoje dedica tempo integral à sua produção caseira de brigadeiros. Com os brigadeiros que faz em casa e vende por conta própria, Vanessa consegue assumir metade das contas da família. Mas para ser de fato lucrativo, negócios como o dela pedem boa administração, tanto para lidar com a entrada fracionada de dinheiro, como também para lidar com a sazonalidade do mercado. Depende de mim. Então, se eu ir à luta, o ganho é certo. Às vezes, igual, não posso cair doente. Se eu cair doente, já era, porque você não tem o dia 20 e o dia 5 para ter o dinheiro na conta. Agora, outras notícias nacionais. Defesa Civil de Santa Catarina contabiliza estragos em 20 cidades por causa das fortes chuvas que caíram no estado durante toda a semana. Quase 2.000 pessoas tiveram que deixar suas casas e há 2 desaparecidos. Uma das cidades mais atingidas foi a capital Florianópolis, onde 2 crianças morreram e a população enfrentou muitos problemas. Quase 12.000 residências ficaram sem luz em diversos bairros. Em algumas ruas, o asfalto cedeu e houve desmoronamentos. A prefeitura decretou situação de emergência e orientou os moradores a não saírem de casa. A quantidade de chuva que caiu em Florianópolis em 2 dias foi o dobro do esperado para todo o mês de janeiro. 2 crianças morreram quando uma árvore caiu sobre a casa delas.
Em Balneário Camboriú, um homem que foi levado pela correnteza está desaparecido. No Rio Grande do Sul, um pedreiro salvou a vida de um menino de 7 anos que estava preso em uma casa em chamas. Anderson Rodrigues da Silva, de 25 anos, escalou a parede da casa de 2 andares e arrombou a janela do quarto para salvar o menino. O garoto estava sozinho no momento do incêndio. A criança teve ferimentos leves e foi liberada. Meio-dia 27, Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Agora você acompanha o programa Panorama. Ótima tarde, obrigada pela companhia e nos vemos agora só lá na segunda. Até lá.